ó, 5 passos. Então, hoje eu trouxe em forma de 5 passos, lógico que, né, tem outros passos ali dentro, mas é uma forma assim, como eu falei para vocês no começo, como se fosse um workshop, né? Então, você vai trilhar esses 5 passos para conseguir, né, trabalhar em casa, né, ou em qualquer lugar que você quiser. Temos aqui, né, um por detrás de tudo isso que eu vou repassar aqui para vocês, então fiquem nessa aula até o final. E o like, né, o onegaishimasu, o like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Então, ó, o primeiro passo, eu acredito, né, é ter um país base e estrutura nesse país, né? Quem tem o objetivo de trabalhar em casa é mais simples, né? Porque é onde você mora. Agora, quem tem o objetivo, não, eu quero ter a minha liberdade geográfica, eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo, você precisa ter um país base, sabe? Inclusive, eu gosto também, né, sempre de trazer esse mindset de não só empreendedorismo, mas você como empresa também. E essas multinacionais, inclusive, né, essa plataforma que você está me assistindo agora, ela tem um país base. Lógico que ela tem, né, as filiais, né, no mundo inteiro, mas ela tem um país base. Então, essa ideia que você vai ter também quando for se estruturar, né, para ter a sua liberdade geográfica, tá? Então, tenha um país base e uma estrutura nesse país. Aí, essa estrutura que eu falo, o ideal é que realmente seja uma pessoa jurídica, tá? E por questões, né? Eu vou trazer aqui, por questões de pagamentos, né? Porque se você vai ter liberdade geográfica, isso significa que vai estar entrando uma renda ali para você. Mas, se você não tem um endereço base, como que você vai abrir uma conta bancária? Né? Como que você vai ter esses pagamentos? Se você tem um micronegócio ali, como que você vai fazer, né? Não só receber o pagamento, mas fazer o pagamento também. Então, o ideal é que você tenha uma pessoa jurídica. Aqui no Japão, pessoa jurídica se chama Hojin. Então, você ser Hojin. Tá? Eu sempre gosto de corrigir, né, algumas pessoas que começam a abrir um negócio aqui no Japão, que tem duas formas, na verdade, né, de você abrir um negócio aqui. Uma é você, pessoa física, chegar ali na Receita e falar, olha, eu comecei um negócio chamado X, que trabalha em setor Y, e eu vou começar a declarar o meu imposto de renda para vocês desse negócio, tá bom? Então, tem isso, né, que você precisa fazer em forma de formulário, isso se chama Kaigyo Todoke. Daí, você vira um Kojin Jigyo Nushi, né? Você não é um holding, você não é uma pessoa jurídica. Então tem esses dois tipos, tá? O negócio em si, só que você, como pessoa física, então, a declaração de imposto também é você, né? E tem o seu negócio como pessoa jurídica. Daí você tem uma pessoa jurídica como se fosse uma outra pessoa, daí desliga, né, o negócio com a pessoa física e, né, daí você passa a ter responsabilidade dessa pessoa jurídica, sabe? Daí é realmente uma pessoa, sabe? É como se fosse uma pessoa que daí ela tem as suas responsabilidades de pagar impostos e tudo mais. Então, o ideal é que você tenha uma pessoa jurídica, porque daí você vai conseguir estabelecer, né? Lembra que eu falei aqui, né? Ter um país base? Então, você vai ter um país base através dessa pessoa jurídica. E a sua pessoa jurídica, ela vai precisar ter o endereço, né? Porque, afinal, a gente tem que ter um endereço base. Vai precisar ter uma conta bancária, um cartão de crédito. Lembra que eu falei para vocês que você vai precisar fazer pagamentos? Então, você vai fazer pagamentos através da sua pessoa jurídica. E como, né, aqui eu tô pensando numa pessoa que quer morar fora do Japão, sabe? Então, para isso, você precisa ter um cartão de crédito para você fazer os pagamentos. Lógico que, né, hoje em dia dá para fazer várias coisas online, mas dependendo do país que você mora e tudo mais, às vezes você não consegue se conectar no site do seu banco, por exemplo, né? Então, o ideal é realmente fazer todas essas transações e também por questão de controle, sabe? Pelo cartão de crédito. E um website. Assim, lógico que hoje em dia a gente tem, né, aqui, né, um maravilhoso YouTube, nós temos as redes sociais, onde a gente consegue, né, colocar ali todos os nossos dados, isso é muito bom, mas é ideal que você tenha um website. O website, gente, ele é como se fosse o seu escritório, então se alguém precisar conhecer mais você, precisar entrar em contato e tudo mais, ela vai acessar. Lógico que ela talvez acesse, sim, as redes sociais, mas ela também tem um local que ali, sim, é seu ponto. Eu ia falar ponto físico, mas não é físico, né?
mas seu ponto virtual, né, onde você vai falar assim, não, aqui é meu escritório. Então, é ideal que tenha um website também para mostrar, sabe, o que você faz, no que você trabalha, né, da onde que, né, você está gerando lucro, que é muito importante na hora, né, de, por exemplo, você fazer alguma parceria com algum local, por exemplo. Então, né, indispensável ter website hoje em dia. Eu vou dar algumas dicas, tá? Isso aqui é muito importante vocês entenderem que eu estou falando numa visão de quem mora no Japão e dando dicas para quem, né, mora no Japão ou quer ter esse país base aqui. Lógico que você pode adaptar isso a qualquer lugar do mundo. Fala assim, não, Clarice, eu quero ter o meu país base no Brasil. Então, as dicas que eu vou dar agora é só você adaptar ao sistema brasileiro, tá? Que eu não conheço muito, né? Mas acredito que não tenha muita diferença. O endereço, né? Então, aqui, supomos que a gente está falando de uma pessoa que quer morar, sei lá, fala em algum país aí pra mim. No Vietnã. Não, Clarice, eu quero começar a fazer. Quero ser mochileiro, vou começar a viajar aos países da Ásia. E você precisa ter, né? Voltando aqui, você precisa ter um país base. Se esse país base for o Japão, aqui no Japão nós temos vários Bacharu Office em japonês, tá? Mas né, em inglês é Virtual Office, que são endereços onde você paga uma mensalidade por mês e você pode utilizar. Além de utilizar, o legal, né, dos Bacharu Office hoje em dia é que você consegue registrar o seu PJ, o seu holding. Esse registro se chama Toki, né? Então é interessante também ver no website daquele Virtual Office, né? Se eles deixam você registrar o seu holding. Hoje em dia a maioria, né, não tem essa burocracia, mas ainda tem alguns que falam assim, não, esse endereço é só para você receber correspondência, por exemplo, sabe? Então tem que ver, né, se realmente você consegue. A maioria, né, dos Bachelor Office consegue, mas dê uma checadinha antes, tá? Lembrando dessa palavra, ó, Toki significa o registro da sua empresa. Então, você vai ter, né, esse endereço, então, através do Bacharu Office. Inclusive aqui, né, o meu holding, a minha pessoa jurídica, ela tem um Bacharu Office, que é o endereço que eu deixo disponível para vocês, tem ali no website, vocês podem me enviar cartas, por exemplo. Então, o Bacharu Office que eu tenho, não são todos que têm essa estrutura, isso aqui é muito importante também, tá? Mas o que eu tenho assinado é receber correspondências. A correspondência, então, chega uma vez, óbvio, nesse endereço e depois uma vez ou 2 vezes por mês eles enviam para minha casa. Outra coisa que eu consigo fazer também é deixar o nome da minha empresa ali na porta. Isso aqui é bem legal, sabe? Inclusive, esses dias não, já faz um tempo, mas eu tive a oportunidade de resolver. Oportunidade de resolver, isso é maravilhoso, né? Mas eu tive que ir para Tóquio e eu dei uma passadinha ali na frente para ver se realmente, né? Eu tô pagando para isso, né? Mas se realmente o nome da nossa empresa estava lá e fica realmente uma plaquinha bem bonitinha, sabe? Então fica uma coisa mais oficial mesmo. Isso é muito interessante. Países como o Japão, né, tem algumas empresas, quando ela vai fazer alguma parceria, por exemplo, né, ou até mesmo, né, alguma coisa assim de compra e venda, se você não tem um local estruturado, às vezes eles falam, será que essa empresa tá tudo bem, né? Porque ainda não é muito popular ter empresas assim, né? Parece ser uma empresa fantasma, não é mesmo? Mas na verdade não, né? É uma coisa bem consolidada. Mas por parecer, né, uma coisa meio fantasma e tudo mais, você tendo, né, esse tipo, por exemplo, ter uma plaquinha na frente do endereço, ter alguém ali, né, então sempre tem alguém ali na entrada que recebe as correspondências, sabe? Inclusive, é um espaço que não é só um endereço virtual, é um espaço que eu também posso ir lá e ficar um dia, por exemplo, utilizar a internet. Isso se chama Share Office também, né? Então, é um espaço de Share Office também, é um espaço bem legal. Então, na hora de procurar, né, um Virtual Office para você ter o seu endereço, procure alguns que realmente tenha credibilidade, que não seja um lugar meio estranho, sabe? É legal checar o local também, né, para ver se ele está situado numa avenida, por exemplo, né, que daí dá um outro olhar para, né, para os seus parceiros futuros, tá bom?
Essa é uma grande dica que eu dou para vocês hoje. Então, assim, como eu falei para vocês, se você quer estruturar a sua base em outro país, provavelmente, né, tem essa cultura também. Talvez no Brasil não tanto igual o Japão, mas, né, procurar endereços, esses virtual office que, né, você consegue colocar plaquinha, por exemplo, né, que tem um atendente na entrada, é bem interessante. Conta bancária. Então, a conta bancária, gente, é necessário ter porque você precisa receber o dinheiro. Óbvio, né? A conta bancária ela é necessária porque você vai precisar receber o dinheiro. Além disso, eu trouxe duas plataformas aqui para vocês, né? Que são plataformas para você receber os pagamentos. Um é o PayPal, que talvez vocês, né, conheçam, né, talvez vocês utilizem para fazer pagamento. Então, nesse caso, você vai estar do outro lado, aquela pessoa que vai receber o pagamento. E existe também o Stripe, que é uma plataforma que a gente utiliza, inclusive, que você consegue receber pagamentos de cartão de crédito. E no nosso caso, a gente consegue também receber pagamentos por loja de conveniência. Mas essa questão da loja de conveniência, eles precisam avaliar e tudo mais, não é tão simples assim, mas é uma alternativa para quem tem interesse. Daí, o sistema do pagamento de loja de conveniência que a gente tem não é aquele boleto que vocês estão acostumados, vocês que moram aqui no Japão, né? É um sistema onde você precisa ir no ATM, daí é gerado um código para você, você digita esse código no ATM e leva ali para o atendente e faz o pagamento na própria loja de conveniência. Eu falei ATM, mas na verdade não é ATM. Sabe aquelas maquininhas de impressora que tem nas lojas de conveniência? Ali tem, você consegue comprar etiqueta, essas coisas, né? Ticket para entrada de, sei lá, de parque de diversão. É naquela maquininha. Então, naquela maquininha que daí você digita os códigos e você faz o pagamento, né? Você é cliente, tá? Então, o cliente, ele faz isso, né? Faz o pagamento pela loja de conveniência e você consegue receber o pagamento dos clientes. E a conta bancária normal, né? Eu trouxe duas plataformas de pagamento, mas a conta bancária normal, você tendo um endereço, né, você consegue abrir uma conta na maioria dos bancos. Também não vou afirmar que você consegue abrir conta em todos os bancos, porque é um virtual office. Como eu falei para vocês, aqui no Japão, algumas empresas ainda não estão acostumadas com, né, só ter um endereço, não ter um local físico, porque realmente soa como uma empresa fantasma e é perigoso para o próprio banco abrir uma conta assim, né? Porque tem essa questão de lavagem de dinheiro, né? Tem gente que usa por maldade mesmo. Então, tem muitos bancos, eu mesma já fui negada por muitos bancos na hora de tentar abrir a conta, é normal. Mas, hoje em dia também está muito popular os bancos digitais. O Banco do Correio é um banco mais light, então é um banco que você consegue abrir uma conta bancária também. Então, né, você tendo pelo menos uma conta bancária, aí você consegue conectar essas plataformas de pagamento para receber o dinheiro. Daí, tendo uma visão de alguém que quer morar em qualquer lugar do mundo, daí você vai precisar pegar, né? Então, você vai se pagar um salário, porque você é uma pessoa jurídica, né? Você vai se pagar um salário, então você vai transferir da conta do banco da sua pessoa jurídica para a sua conta da pessoa física, né? Você vai se fazer o pagamento do seu salário e esse salário daí você consegue transferir para a conta do banco do país que você realmente tem uma residência. Isso você pode fazer por plataformas como o TransferWise não, né? Hoje em dia é o Wise o nome, né? Como o Wise, por exemplo. Dependendo do país, você não consegue enviar ou abrir até uma conta de uma pessoa jurídica por essas plataformas, né? Aí que também é importante, né, você saber direitinho, né, onde vai ser sua estrutura base, como que você vai fazer esses pagamentos, inclusive se você vai terceirizar algum serviço, por exemplo. Tá? E a questão do cartão de crédito é muito importante, porque a gente não só recebe, né? Quem tem mesmo que seja um micronegócio, você tem que pagar algumas coisas. Eu dei exemplo agora de pagamento de funcionários. Ainda mais se você tem, né? A sua estrutura é online, que a gente está falando disso, né? A sua estrutura sendo online, você precisa ter um website, né? Como eu falei para vocês, e nisso você precisa pagar servidor, tem que pagar domínio. Então, gera vários custos ali naquele seu negócio, mesmo que seja pequeno. E nisso você pode fazer um cartão de crédito no nome da empresa. Então, lembre-se que aqui a gente está falando tudo pensando na empresa, né? A empresa que vai ter toda essa estrutura.
E o cartão de crédito é óbvio, né, que como a gente está falando de coisas multinacionais aqui, né, é bom que seja um cartão Visa ou Mastercard. O Visa, até hoje, eu utilizo o Visa, eu não tive nenhum problema, assim, de falar assim, não, a gente não aceita cartão Visa, sabe? Então, o Visa é o mais, né, eu não tive problema, então eu posso falar com certeza que você também não vai ter problema nenhum. E a questão do website, aí vem assim, Clarice, eu prefiro ter um servidor e um domínio do Japão, porque, né, minha empresa está situada aqui, se tiver algum problema, né, eu consigo fazer uma ligação e resolver tudo na hora. Eu não corro o risco de perder dinheiro também, né, com a conversão, porque se for um domínio ou um servidor de outro país, né, do exterior, que, né, a maioria das vezes é mais barato, mas mesmo assim, às vezes eu posso perder ali, né? Eu não consigo calcular também, perdão, eu não consigo calcular também ter uma previsão de gastos do ano, por exemplo, então eu prefiro ter um servidor e um domínio daqui. Clarice, o que é um servidor e um domínio? Para você ter um website, gente, esse website, por exemplo, se vocês entrarem agora no nosso, né, xochinchafinanceiro.com. Esse xochinchafinanceiro.com, ele é como se fosse um nosso endereço da internet. Então, xochinchafinanceiro.com é meu, é o meu endereço. Mas dentro dele tem que armazenar vários dados. Então, se você entrar ali agora, você vai ver vários artigos de blog. Inclusive, eu atualizei um recentemente falando sobre previdência. Então, tem vários dados ali dentro. Esses dados, eles têm que estar arquivados em algum lugar. Né? Por mais que a gente fale, que está arquivado na nuvem, né? Acho que vocês já ouviram isso. Mas, na verdade, tem um local, né, um big computador assim, onde fica todos os dados, né? Então a gente tem que pagar para isso também. Então tem esses dois gastos, né, ao você ter um website. E dentro dele, para fazer aquele website funcionar também, às vezes você tem que pagar alguns aplicativos e tudo mais. Então tudo isso são os custos que você vai ter no seu negócio online. Em mente, assim que eu posso trazer para vocês, então, fazendo um resumão aqui, ó. Você vai ter um custo do Virtual Office. O nosso, agora, é porque assim, depende, sabe? Porque se tem muitas correspondências que chegam, eu pago um pouco a mais, porque eu pago esse envio que eles enviam para mim, né? Lá de Tóquio para minha casa. Mas é mais ou menos uns 7.500, mais ou menos, né? Com toda essa estrutura, sabe? Com a plaquinha ali na porta, com o atendente na porta que recebe o correio e com esse envio do correio. Eu pago mais ou menos uns 7.500. Mas tem muitos baratos que é 3.000 ienes por mês, por exemplo, sabe? Não é um custo muito alto, mas você vai ter o custo de endereço, você vai ter o custo talvez da conta bancária, porque tem contas online, né? Por exemplo, uma que eu abri recentemente, eu tenho que pagar 3.000 ienes por mês. Mas mesmo assim, né? Vendo assim os serviços que tem dentro do banco, às vezes compensa, né? Então tem os custos da conta bancária. A maioria é de graça, tá? Mas às vezes pode ter. O PayPal e o Stripe, você só vai pagar de acordo com aquilo tanto que você receber, sabe? Cartão de crédito, se eu não me engano, eles têm uma taxa de 3,5% do pagamento. Então, você paga essa taxa assim depois, mas tem esses custos, né? Não tem um custo de manutenção. O cartão de crédito também. Cartão de crédito de pessoa jurídica, normalmente tem uma taxa também. Tá? Pessoa física não, tá? Não se preocupe aqui no Japão, não se preocupe também não, né? Mas aqui no Japão, a maioria dos bancos e cartões de crédito, a taxa anual é gratuita, sabe? Mas lógico que vai depender, né, do cartão de crédito. Banco eu nunca vi banco de pessoa física cobrar uma taxa de anual, tá? Mas cartão de crédito daí vai variar. Quando é pessoa jurídica, quando é holding, normalmente eles cobram uma taxa. Que também não é um valor muito alto, sabe? O nosso que a gente tem, se eu não me engano, era 3.000 ienes por ano. Então, aqui, ó, 2, né? A gente já tem um gasto aqui de 9.000, né? Então, aqui a gente tem um gasto de 9.000. E esse daqui vai variar muito também, né? O servidor vai variar muito do servidor. Tem servidor que você paga 1.000 ienes só, né? Por ano, às vezes. E o domínio, ele vem de forma gratuita, por exemplo, sabe? Então, nesse momento inicial, é muito bom fazer pesquisa de preço. Pesquisa de preço entre empresas para ver
qual que é mais barata, tá? Aqui eu não posso afirmar nada para vocês, né? Ó, custa tanto, ou a média é essa, mas isso aqui vai variar muito também. E lógico que, né, na medida que seu negócio for aumentando, como o seu negócio ele é baseado online, é bom ter um servidor, nem que seja um pouco mais caro, que tenha uma conexão mais rápida, porque é frustrante, né, para aquela pessoa que vai acessar o seu website e ela ter que ficar esperando ele carregar, sabe? Porque quando tem muita informação ali dentro, demora. Então, é normal, né? Não sei se vocês, né, já utilizaram aqueles computadores antigos, aqueles tijolão. Lembra que ele demorava pra caramba pra carregar? Ainda mais se você tinha muita, né, muita informação ali dentro. Então, o servidor também funciona mais ou menos, né? A ideia do servidor também é mais ou menos dessa forma. Então, esses são os custos que você vai ter, né, mesmo tendo uma estrutura bem simples de negócio. Porque você precisa desses quatro itens aqui. Porque, assim, normalmente as pessoas só começam a pensar nisso depois. Que, na verdade, na minha opinião, você já tem que ter em mente que você vai crescer, sabe? Não é assim, se der certo. Não, eu vou crescer. Tanto é que eu nunca tive um Codin de Gyonoshi. Olha só eu revelando aqui, né, os bastidores. Mas eu nunca tive um Codin de Gyonoshi, porque desde o começo eu já abri um PJ, né? Eu abri um Rodin, porque eu falo, não, a gente vai crescer e vai dar certo. Tipo, não é se der certo eu abro uma pessoa jurídica, sabe? Então, essa mentalidade também é muito importante no começo.